Cultura Racional, Universo em Desencanto, oitavo fascículo da tréplica do Racional Superior. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto. Imunização racional. Oitavo fascículo da tréplica. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão. Como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeiro capítulo. Como se deve ler a cultura do mundo racional, de um mundo superior ao nosso, que não deve ser comparada com a cultura de um mundo inferior. A cultura de um mundo inferior é uma e a cultura de um mundo superior é outra. Uma é lida de uma forma e outra é lida de outra forma. Uma é do encanto e a outra é do desencanto. O templo racional é no mundo racional. Na Terra, o mundo racional não tem templo, não tem casa de pregação, nem sinagoga, nem instituição de espécie alguma, nem organização de espécie nenhuma. Não tem templos, não tem instituição de espécie nenhuma. O mundo racional, o racional superior, atende todos dentro de seus lares, dentro de suas casas ou onde estiverem. Todos são atendidos em todos os lugares que estiverem, e de forma que o racional superior, o mundo racional, proíbe qualquer espécie de organização, porque este conhecimento é para a salvação da humanidade, não é para exploração comercial, e por isso atende todos dentro de seus lares e onde estiverem. É um conhecimento do maior respeito, por se tratar da redenção e salvação eterna de todos, por se tratar da volta de toda a humanidade ao seu mundo de origem. Mas muitos, por não terem conhecimento do que é verdadeiramente cultura racional, julgam os seus pontos de vista muito diferentes, julgando ser a cultura racional aquilo que a cultura racional não é. Esse é o verdadeiro conhecimento da origem da humanidade, não é para exploração comercial, e sim para a salvação de todos. Mas os que não conhecem, os que fingem que conhecem, os maus interpretadores e confusos, e os que não sabem fazer julgamentos completamente diferentes e bem diferentes do que vem a ser o conhecimento de imunização racional. Para conhecer o que é imunização racional, é preciso ler e reler para entender as entrelinhas que falam tão bem e bem claro, e por isso é preciso um estudo muito meticuloso para encontrar nas entrelinhas esclarecimentos profundos e elevados, básicos, da ação esclarecedora do que é e como é a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem. Mas muitos, por não conhecerem, fazem confusões, de acordo com seus pontos de vista, muito diversos do que é cultura racional. Cultura racional tem todos os cursos superiores da individualidade, da formação e criação do mundo e de todos os seus feitos. E esses cursos regem o primário, secundário
e superior e as provas e as comprovações, mas muitos sem conhecer fazem o seu julgamento a seu modo de ver, sem saber e sem ver o que é cultura racional, um conhecimento de uma super cosmologia universal, super cosmologia porque é racional. É de racional. O animal racional não conhece coisa alguma e por isso não conhece nem porque é um animal racional. Se não conhece porque é um animal racional, muito longe de conhecer o que é uma cultura racional, muito longe de conhecer o que é racional. Mas é a mania do animal racional pensar que sabe aquilo que ele não sabe, que conhece aquilo que ele não conhece. A mania do animal é pensar que sabe tudo. E o principal, que é saber o porquê que é um animal racional, não sabe. Então, perguntando por que é um animal racional, não sabe, não conhece, não se conhece. Se você não tem condições de se conhecer a si mesmo, como é que você pode ter condições de conhecer uma coisa que está tão acima do seu saber e de todos? Mas é a mania da pretensão do animal. Pensar que sabe é uma coisa e saber é outra. Então se pergunta outra vez o porquê que és um animal racional. Não sabe. Não sabe responder o porquê é animal e não sabe responder o porquê é racional. Se você não sabe quem é você, não sabe responder quem é você, como é que você vai saber uma coisa que está muito além do seu saber? Mas a pretensão e a vaidade de todo bicho aí do chão sempre foi assim. Se julgar ser aquilo que não é, a confusão é própria do ser animal. Basta ser um animal para ser confuso. Todo animal é confuso, devido estar na categoria de animal. Por estar nessa categoria, o seu saber é muito resumido ou absolutamente nenhum para a realidade da verdadeira vida. Tanto assim que o animal nunca soube como foi feito, nem quem o fez, nem de onde veio, nem para onde vai. Por ser animal, nunca soube o porquê que é um animal. Nunca soube o porquê assim é. Nunca soube o porquê todos assim são. Nunca soube o porquê do mundo em que vive, e de forma que, por ser animal, é que o saber do animal é muito insignificante ou nenhum, porque nunca soube e nem sabe o porquê de sua existência, que fará o animal saber o que é racional. Pois, se ele não sabe por que ele é animal racional, nunca descobriu a sua origem, sabe que é racional, mas não sabe o porquê que é racional. Então, o saber do animal é um saber muito resumido, muito insignificante e por isso está aí, pertencendo ao reino animal, sem saber por que pertence ao reino animal. Então, o saber de um animal é que vive mal, por ser animal, que é do reino do mal, por ser animal, sem condições de se libertar desse reino do mal, vivendo mal, sofrendo, sem ter condições de sair desta situação, penando mal por ser um ser material, mal por ser de matéria, mal por acabar destituído da vida naturalmente, sem saber por quê. Então,
um animal que vive nessas condições do reino animal não tem condições nenhuma de saber o que é racional. A cultura de um animal não é nenhuma e por isso pertence ao reino mal, o reino animal, e por isso é um animal racional. E de forma que um animal não tem condições de espécie alguma de saber o que é racional e o que é ser racional. O animal, para conhecer mais ou menos o que é racional, é preciso fazer o estudo muito meticuloso numa escrituração que é racional. Esse estudo meticuloso, as entrelinhas esclarecem com profundidade e elevação sobre o que é ser racional. Não é lendo assim, por cima, a título de curiosidade, para malmente conhecer. Não, tem que fazer um estudo com muita atenção, estudar para sentir o que é ser racional, e não ler assim, esporadicamente, de qualquer maneira, em qualquer lugar, porque nem todo lugar é próprio para a leitura. A leitura tem que ter o seu lugar próprio para sentir e saber e tomar conhecimento profundo do que está conhecendo. Para lugares de grande movimento e perturbação, as melhores horas de ler são as horas de silêncio, as horas em que todos estão acomodados, e não em lugares de movimentos que não pode sentir o conhecimento por não poder dar a devida atenção devido ao barulho, o movimento que perturba, sem sentir o que está lendo. Isto não é leitura vulgar. Leitura vulgar é leitura feita aí no chão, aí das entranhas do bicho racional, aí das entranhas do animal racional, aí desse mundo inferior. Isto é leitura de um mundo superior, uma leitura que toda atenção é pouca, por ser de um mundo superior. Agora, a leitura aí do chão é que é própria para ler em qualquer lugar. A leitura do bicho é que é própria para ler em qualquer lugar, porque em qualquer lugar que o bicho lê, o bicho entende e compreende o que está lendo. Não é para se comparar com uma leitura de conhecimentos inéditos, que todo respeito e atenção é pouca, de ensinamentos elevadíssimos, de esclarecimentos autênticos, de um aprendizado desconhecido, de coisas que nunca ouviram falar, de coisas que nunca souberam, de um mundo superior a este. Esta leitura, toda atenção e todo respeito é pouco, não é para ser lida em qualquer lugar de movimento, de barulho, de perturbação, porque não vai sentir coisa alguma, não vai observar, não vai aprender nada, porque vai acabar de ler e nada aprendeu, não adiantou coisa nenhuma. Esta é uma leitura completamente diferente da leitura do animal racional. Esta é uma leitura de assistência divina, de assistência racional. Estão lendo, mas estão sendo assistidos e se desenvolvendo racionalmente. Estão lendo e o raciocínio está sendo desenvolvido através da energia racional. É uma leitura que é preciso todo respeito, porque se trata da sua verdadeira salvação e é de toda atenção. Não é para ser lida como essas obras aí do chão.
já deviam ter percebido isto. É uma leitura que, nesta hora, o leitor está recebendo os benefícios. O leitor está sendo tratado. O leitor está sendo medicado. O leitor está sendo desenvolvido racionalmente. Não é uma leitura comum aí da cabeça do bicho, do chão aí desse mundo inferior. É uma leitura de um mundo superior, o mundo racional, uma leitura que todo respeito é pouco e toda atenção. Não é para ser lida em horas impróprias. Não é para ser lida em qualquer lugar, nem em qualquer hora. Lugares inadequados à leitura da envergadura dessa, como estão acostumados com a leitura aí da terra, que leem em qualquer lugar. Está comparando a leitura de um mundo superior, como se fosse uma leitura aí desse mundo inferior, sem importância, usando da mesma maneira e da mesma forma os métodos e maneiras de ler, para ver que nem ler sabem, nem saber ler não sabem, não sabem botar as coisas em seus lugares. Essa leitura é do mundo racional, não podemos usá-la como usamos aqui a leitura do animal racional. A leitura do animal racional é uma leitura que lemos em qualquer lugar. Somente o que lemos em relação à vida do bicho, da vida do animal, que por ser da vida do animal, em qualquer lugar o animal entende e compreende e sabe descrever o que leu, porque está habituado, acostumado já com os acontecimentos da vida, condicionado a esse modo de viver. Então, a leitura do bicho, o bicho em qualquer lugar que lê está bom, está entendendo e compreendendo. Não é para usar uma leitura de um mundo superior, usar e igualar nas mesmas condições. Não. A leitura de um mundo superior é uma leitura de aprendizado, uma coisa que desconheciam, a verdadeira origem do mundo e sua criação. É coisa muito séria, muito elevada. É coisa muito fina, de gabarito e de precisão. É uma leitura que tem que ser lida de modo completamente diferente da leitura a que estão acostumados a fazer uso e usarem adequadamente. O que acontece fazendo uso em lugares inadequados? Lê tudo e no fim não sabe o que leu, e, por não saber o que leu, em que condições fica? Confuso, por não saber o que leu, por fazer uso de uma leitura em lugares impróprios, de poder perceber o que leu. Perde o sentido de tudo. Quem lê dessa maneira perde o sentido da leitura. E, perdendo o sentido da leitura, acaba de ler, não sabe o que leu, por fazer uso da leitura inadequado a conhecimentos que estão acima da percepção humana e conhecimentos que estão acima da capacidade humana. Então, para captar e sentir, é preciso lugares adequados. Isto não é romance, nem revista, nem jornal, nem livro de reza, nem livro de animal, para ser lido igualmente nas mesmas condições que estão acostumados a ler e que diariamente usam para ler. Estão errados e muito errados, e no fim de tudo não sabe o que leu, e no fim de tudo
não aprendeu coisa alguma. É uma leitura que, para ser usada, tem que ser despreocupar de tudo, para que a atenção tenha condição de captar o que está sabendo, o que está conhecendo. Mas o bicho humano é tão atrasado que não sabe botar as coisas nos seus lugares, usando um conhecimento desse, uma leitura dessa, como se faz uso de uma leitura qualquer, como se fosse uma leitura comum aí do encanto. É uma leitura de desencanto, é um conhecimento que foge ao saber humano. O saber humano não conhecia. O saber humano não conhece, e em lugares impróprios não adianta ler, porque não vai absorver nada. No fim, não sabe o que leu. E outros, mais atrasados ainda, que vão fazer leitura dinâmica. Outros que vão fazer leitura superficialmente. Outros que vão fazer pesquisas. Uma porção de modos e maneiras inadequadas para uma leitura racional. Não sabe nem o que quer dizer racional, porque se soubesse, saberia como tinha que ler, porque racional, o bicho racional não conhece, mas o bicho racional, julgando que uma leitura racional seja igual à leitura do bicho racional. Tudo isto por não saber o que é racional. Se soubesse o que é racional, lia como racional, mas por não saber o que é racional, é que lê o que é racional como um bicho racional, pensando e interpretando e igualando, pensando que um conhecimento racional esteja na altura da interpretação do bicho racional. Então o bicho vai ler interpretando como se fosse uma leitura de outro bicho igual a si mesmo. Tudo isto por não saber o que é racional e o que é bicho racional. Nunca teve condições de saber o porquê é um bicho e nem saber o que é racional, e vai ler cultura racional como se fosse um conhecimento do bicho racional. Chega no fim, não entendeu nada, porque leu como um bicho racional. E lendo como um bicho racional, o bicho racional não conhece o que é racional. Por não conhecer, deve ler com atenção e respeito aquilo que não conhece. É o dever de todos respeitar aquilo que não conhece. E assim veja a confusão do bicho que lê tudo e no fim fica na mesma. Assim se dá com quem não conhece as coisas e pensa que tudo é igual. Pensa que a cultura racional seja igual ao alfabeto do animal racional. A leitura do encanto, em qualquer lugar que o encantado leia, o encantado entende perfeitamente, por ser uma leitura aí do encanto. O encantado está acostumado com a leitura do encanto, mas a leitura do desencanto é uma leitura diferente da do encanto. E, por ser uma leitura diferente da do encanto, tem que ser lida em lugar adequado para sentir e perceber e entender o que está lendo. É uma leitura em que o encantado está sendo tratado, está recebendo tratamento da energia racional para a cura do magnetismo do encanto e para o desenvolvimento do encantado. É uma leitura que a pessoa está recebendo tratamento dela por ser racional, e o desenvolvimento do raciocínio não é uma leitura comum igual à do encanto. É uma leitura diferente. É uma leitura de desencanto. Deve ser lida
com todo o respeito e toda a atenção e todo o carinho e todo o amor, por ser um remédio de salvação da pessoa, que a pessoa está tomando na hora em que está lendo, está recebendo o tratamento pela energia racional, porque o encantado é um doente mental, por estar ligado a uma energia a qual não lhe pertence, e por estar ligado a essa energia é que se torna um doente. A energia elétrica e magnética é que promove todo o desequilíbrio mental e distúrbios orgânicos materiais. É uma leitura que é um remédio salvador da pessoa que está lendo. Vai eliminando a energia magnética do corpo e a elétrica, e a pessoa vai se sentindo diferente e bem melhor, e com o tempo completamente diferente. E por isso é uma leitura que toda a atenção é pouca e todo o respeito também, por estar nessa hora recebendo o tratamento pela energia racional. É o desenvolvimento do raciocínio e recebendo a energia racional, que nessa hora está eliminando em doses pequenas para não sentir a energia magnética que tanto mal faz ao corpo humano. Então, esta hora de leitura, todo o respeito é pouco. Tem sempre que escolher horas adequadas e lugares adequados, lugares silenciosos, lugares sem barulho, lugares sem perturbação, lugares sem movimento, para sentir e notar os efeitos do tratamento. Horas de silêncio, pela noite, pela madrugada, para notar bem e perceber bem, nesses momentos de leitura, os seus efeitos, porque, como sabem e conhecem, a verdadeira energia do animal racional é a energia racional, e não a energia a qual estão ligados a elétrica e magnética. E por estarem com a ligação no corpo feita errada, é que aí estão em curto. E estando em curto, o que é que acontece? Como é que vive da maneira mais horrível? Ninguém entende ninguém, nem a si mesmo, por estarem em curto. E daí um pandemônio na vida de todos e de tudo, por estarem em curto. Estando em curto, não há ligação perfeita com ninguém, nem com coisa alguma, porque a energia verdadeira do animal racional é a energia racional, a energia do mundo racional, que o animal racional é o de cima e a energia elétrica e magnética é de baixo, é a energia de um animal irracional. Estão ligados na energia do irracional, magnética e elétrica, e por isso estão em curto. E para desmanchar este curto, desfazer este curto e a normalização do verdadeiro natural, é preciso o tratamento feito pela energia racional para ir desfazendo esse curto aos poucos, para o aparelho humano não sentir. Então, tem que ser tudo naturalmente, aos poucos, e é por isso que a necessidade de ler diariamente, com persistência, para consertar o aparelho humano que está com ligação errada, e a energia racional tratando de ir consertando aos poucos para o aparelho não sentir, desligando o magnético e o elétrico do corpo aos poucos. E para receber esse tratamento tem que ser em lugares adequados, por se tratar de um tratamento, e de forma que a energia do encantado, que é o doente, é a energia racional, a energia do desencanto, da cura deste mal que parecia que era
um mal crônico. Sim, parecia para muitos que a humanidade não tinha mais jeito, que estava tudo perdido. Os que assim julgavam, pensavam e falavam, não sabiam que eram encantados. Julgavam e pensavam que a vida fosse essa mesma. Então, por não conhecer o porquê da vida e o porquê de seu ser, dizia: a humanidade não há mais quem endireite, porque de muito vem piorando sempre e cada vez tudo a pior. Não há mais quem endireite este mundo, se é que existe Deus. Deus abandonou o mundo e por isso o mundo se tornou um inferno. Ninguém sabe mais como viver. E se não endireitou até agora, não há quem endireite mais. Isto, suposições de quem não se conhece, de quem não conhece a vida, de quem não sabe por que vive. Então, desesperados e desolados, perdem a noção de tudo e fazem os seus julgamentos de acordo com os seus desesperos, de acordo com o seu desequilíbrio. Tudo isto por o ser humano não ter noção de si mesmo e por isso não sabiam que eram encantados, somente explicando, esclarecendo, ensinando e provando e comprovando que são realmente encantados, fechados aí com densos mistérios que nunca puderam solucioná-los, tendo o mundo como um enigma misterioso, indesvendável, e se tendo como verdadeiros enigmáticos, por coisa alguma de certo saberem de sua existência e desta vida provisória de aparências. E dessa forma, a leitura de desencanto deve ser lida em lugares adequados e não como costumam fazer, por não entenderem, compreenderem e conhecerem o que é desencanto, costumam ler em lugares barulhentos, em conduções, em lugares de trânsito, em lugares completamente inadequados ao tratamento da energia racional. Isto é um conhecimento de um mundo superior a este, e por ser de um mundo superior a este, todo respeito deve ser pouco, todo carinho, todo amor e toda atenção, porque o dono está aí, juntinho de você. Este conhecimento é do mundo racional e quem está com um livro desses nas mãos está em contato com o mundo racional. O mundo racional está lhe espiando, está lhe vendo, está lhe assistindo, está lhe tratando. Todos os habitantes do mundo racional estão lhe olhando todo o seu procedimento, todo o seu pensamento, toda a sua vida e todo o seu roteiro, presente, passado e futuro. Este livro não é de ninguém aí do chão, não é de ninguém aí da terra, para ser manuseado igualmente aos livros aí do chão, os livros feitos aí na terra, das cabeças dos terra-terras, das imaginações dos terras-terras. Os terras-terras são os habitantes da terra. Esses livros não são para serem manuseados igualmente aos livros dos terras-terras. É preciso que se note que este livro deve ter um conceito todo especial, todo diferente, por ser um livro do mundo racional, por ser um livro do seu verdadeiro mundo de origem, por ser um livro da salvação do animal racional. Então todo respeito é pouco, todo carinho é pouco, todo amor é pouco, porque aí está a sua cura e a sua salvação eterna. Não é um livro para ter o mesmo conceito dos livros aí dos terra-terras.
que são manuseados sem o menor respeito, porque bicho é assim mesmo, não respeita ninguém. E de forma que o conceito desse livro tem que ser e deve ser um conceito todo especial. Por aí está a verdadeira salvação do animal racional, mas o bicho é desprovido de tudo e, por isso, não sabe colocar as coisas em seus devidos lugares, não sabendo colocar o desencanto no lugar dele e o encanto no seu lugar. Então, o que é que o bicho faz? Manuseia o livro do desencanto, os livros do mundo racional, como se fossem uns livros de um animal racional, como se fossem livros do encanto, livro dos terra-terras. Terra-terras são os habitantes da terra. Não, estão vendo que esse é um conhecimento para o seu tratamento físico, moral e de desequilíbrio sobre todos os pontos de vistas. Então, é para receber o mesmo tratamento dos livros do encanto, dos livros dos terra-terras. Só mesmo quem não sabe e não conhece o tesouro que tem em mãos. Não sabem que onde está este livro, os donos aí estão presentes, assistindo tudo. Não sabe que o dono está juntinho de você, noite e dia, dia e noite, por você possuir este livro. Onde vai um livro desse, o dono dele está presente, juntinho da pessoa. Os habitantes do mundo racional estão presentes. Este livro representa o mundo racional, por ser um livro feito pelo racional superior que aqui está presente nas páginas todas desses livros. Portanto, todo respeito é pouco, todo carinho é pouco, toda atenção é pouca, todo amor é pouco, porque é o seu Salvador, porque é quem está lhe tratando, porque é quem está solucionando os seus entraves. Este livro não pode ser lido como os livros aí dos terra-terras. O que é da terra é que pode ser lido em qualquer lugar, por ser aí da terra. Mas um livro como este, de um mundo superior a este, o mundo racional, um livro em que está a salvação do animal racional, um livro que onde ele está, estão os habitantes do mundo racional, os verdadeiros donos dos livros Universo em Desencanto, não é para ser manuseado como livros aí do encanto, os livros dos terras, os livros dos sofrimentos, os livros dos sofredores, os livros dos terras. Esse livro é da fase racional, a fase do desencanto. Não é da fase do encanto, da fase do animal irracional. Esse livro é da recuperação do animal racional, não é da fase de liquidação do animal racional. Haja visto que, dessa forma e dessa maneira, todo carinho e todo cuidado é pouco. Não é para ser manuseado em lugares inadequados. É um livro do mundo racional. É um livro que, onde ele está o racional, juntinho de quem o possui. E assim, vejam, encanto é aqui do chão, na vida dos terras, e desencanto é do mundo racional. Encanto nada é, e desencanto tudo é. Então a salvação do encantado está no desencanto, e no desencanto a solução de todos, a solução de tudo e a solução do mundo. O desencanto, a energia racional, a energia pura, limpa e perfeita, salvadora e
benfeitora do animal racional, e no encanto a energia magnética dos males e de todas as ruínas do animal racional, como encantado animal racional e como desencantado aparelho racional. Como aparelho racional consciente e positivo, como encantado inconsciente e negativo, de estar na categoria de animal. E o desencanto, a categoria é aparelho racional, como aparelho racional, aparelhado em cima no mundo racional, e como animal racional aí embaixo, pregado na matéria. Matéria, mal, terráqueo, dos terras. Então é preciso dividir o jóio do trigo e, assim, a melhor hora para ler é a hora do silêncio e se despreocupando do nada.